Vamos ver ao vivo. Falta ela entrar agora. Olha aí, ó. Contigo tá tranquilinho. Agora ela entra e começa o apito. Uhum. Mas quem vai falar sobre apometria é tu, né? Uhum. Porque ela não sabe nada. Sim. Oi, gente. Tô só esperando a Joaquina chegar. O meu telefone acabou a bateria. Tem que ver a minha como é que tá. Doutora, quem encostar as costas? Não, nem te preocupa. Oi, gente, para vocês que estão chegando, só tô esperando a Joaquina chegar também pra gente começar. Tinha entrado, mas não sei o que aconteceu aqui. Oi, gente, só tô esperando a Joaquina chegar pra gente começar, tá bom? Ai, deixa eu tirar isso aqui. Pra não tapar o microfone. Oi, Cecília. Não sei se a Joaquina tá conseguindo entrar aqui. Me avisa se é pra eu. Ah, agora ela chegou. Lá. Lá. Ah, Cláudia, eu não entendo por que contigo sempre acontece isso. Ah, vou me posicionar aqui. Baixa o volume. Deu. Ah, vamos ver se não vai. Boa noite, gente. A gente está tentando. Acho que deu. Então tá, Cláudia, se apresenta. Dessa vez eu tô em Porto Alegre, viu? Te apresenta. Boa noite, pessoal. Então, a Claudinha vai falar sobre apometria. Eu vou tentar. Baixa o volume. Aqui tá no mínimo, já. Tem que te movimentar aí de novo. Vocês estão ouvindo? Tá, Cláudia. Eu acho que te apresenta e começa. Vamos ver como é que vai ficar. Então tá. Boa noite, gente. Vão me dizendo se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Então, eu sou a Cláudia, eu sou médica veterinária e hoje eu vou falar um pouco sobre apometria no tratamento dos animais. A apometria, ela é uma técnica energética
onde a gente, através do desdobramento dos corpos, a gente pode identificar a origem dos problemas físicos, das doenças e dos sintomas. Aqui para mim está começando de novo aquele chiado, aquele ruído. Vê se para vocês aí também. Então, a técnica da apometria ela já é usada em pessoas há algumas décadas. E então ela promove o desdobramento dos corpos, no corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional. É como se fosse uma, sabe, sanfona de gaita? Então, agora, por exemplo, que eu estou aqui falando com vocês, todos os meus corpos estão juntos e todas as informações estão misturadas. E quando eu faço o desdobramento, é como se eu abrisse aquela gaitinha. E então eu consigo separar o que é físico, o que é mental, o que é emocional, o que é espiritual. Então ali eu consigo identificar de onde vem o problema que eu quero tratar. Seja ele físico, sejam doenças psíquicas. Então em pessoas é muito usada para tratar depressão, síndrome do pânico, ansiedade, esquizofrenia, vícios. E nos animais a gente pode usar para tratar também problemas físicos, até cirurgias espirituais e energéticas podem ser feitas, e problemas de comportamento, como, por exemplo, animais que têm medo de tempestade, medo de fogos, animais que ficam latindo em casa o dia inteiro porque o dono sai, animais que têm dificuldade para viajar ou para ficar em hospedagem, enfim, todos esses problemas podem ser tratados também através da apometria. Joaquina, para mim a tua imagem está travada, me disse, tu tá aí ainda. Mas eu estou aqui. Tá, te ouvi. Agora voltou a imagem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vão me dizendo o que vocês querem saber, porque para mim é tudo muito óbvio, então vão me dizendo o que vocês querem saber, porque eu sei que tem pessoas aí, inclusive, que trabalham com apometria, que eu vi que já entraram, e eu sei que tem outras que nunca nem ouviram falar. Então vão me direcionando para eu falar para que todo mundo entenda, tá bom? A apometria, ela só identifica onde que está o problema? Ela trata. Eu identifico, então eu faço o diagnóstico e aí eu trato. Então, através de comandos, eu posso tratar, posso fazer limpeza energética, posso dar comandos de cirurgia que podem ser feitas tanto no campo físico, então, por exemplo, um paciente, um cachorro que está fazendo um tratamento de câncer, de um tumor, eu posso fazer a cirurgia para esse tumor físico e posso fazer uma cirurgia para um nível etérico. Que todas as doenças, antes de chegarem no corpo físico, elas se desenvolvem no corpo etérico, no corpo sutil. Então, muitas vezes, quando um paciente vem para o atendimento, no físico ele ainda não tem um problema. Vamos usar de exemplo um tumor, um câncer. Ele não tem nada físico. Mas quando a gente desdobra ele, a gente vê que no corpo etérico já está instalado um tumor. É como se ele tivesse programado para ter o tumor, mas ainda não tem fisicamente. Eu posso fazer cirurgia nesse corpo sutil para evitar que ele venha a ter. Da mesma forma com qualquer doença. Então, através de comandos, conforme o que a gente vai identificando, a gente pode fazer o tratamento. A apometria, ela de traumas, de medos, gera doença. Em pessoas, ela é muito usada para acessar também informações de vidas passadas, para remover obsessores, que até ela é conhecida como uma técnica para desobsessão, mas ela não serve só para isso, ela serve para muita coisa.
e nos animais, então, a gente está usando muito para tratamento de patologias mesmo. Agora melhorou o chat. Precisa fazer uma vez só ou tem que repetir? Depende do caso. Quanto mais tempo uma doença está instalada, mais tempo também leva para a gente poder resolver ela. Então, doenças complexas. O que são doenças complexas? Câncer em pessoas, depressão, síndrome do pânico, toque, vícios, ansiedade, são todas doenças complexas que qualquer técnica que seja usada precisa de várias sessões. Já doenças mais simples ou questões mais simples, por exemplo, meu gato de vez em quando ele vomita e a gente não sabe por quê. Talvez numa sessão se resolva. Então depende, mas no geral, a quanto mais tempo aquele problema tá ali, mais tempo também vai ser preciso para resolver ele. Tem alguma contraindicação? A princípio não, principalmente para animais, tá? Em pessoas, quando a gente vai fazer, dependendo do estado em que a pessoa está, pode ser indicado fazer algum outro tipo de tratamento antes. Mas nos animais não tem contraindicação, e mesmo em pessoas, às vezes, a gente pode fazer. Inclusive para pessoas que estão hospitalizadas, eu mesma já fiz um tratamento de uma pessoa que estava hospitalizada na UTI coronariana, entubada 2 semanas, e foi feita a apometria, e a partir do primeiro atendimento ela começou a melhorar. Então, a princípio, não tem contraindicação para animais menos ainda. Aí. Alguma dúvida, pessoal? Cecília perguntou se limpeza energética e cirurgia energética são o mesmo que apometria. Não. Através da apometria, a gente pode fazer limpeza energética e pode fazer cirurgia energética. Mas a apometria é uma técnica. E dentro dessa técnica se pode fazer a limpeza, ou a cirurgia, ou o tratamento, ou acessar vidas passadas, ou fazer desobsessão, plasmar no corpo coisas que estão faltando, ou tirar o que está em excesso, tudo dentro da técnica da apometria. O que tu precisa para fazer apometria? O histórico do animal? Não. A pessoa precisa do atendimento e dizer o que gostaria que fosse tratado. Só vou esperar tu se achar aí, porque tá bem alto o ruído. Tá. Deu. Por exemplo, o paciente ele pode ter mais de um problema. Vamos dizer que ele tem um problema de coração, ele tem uma artrose e tem um problema de coluna. Então a pessoa vai dizer, eu quero fazer um atendimento para o meu cachorro e nesse momento o que está pior é o problema de coluna. Então é isso que vai ser tratado. Ela pode ser feita presencial, pode ser feita à distância, porque ela é energética, então não interfere estar junto ou não. Passa a ter efeito de imediato e segue fazendo efeito por dias seguintes, né, nos dias seguintes também. Então a pessoa só precisa pedir o atendimento e dizer qual é a queixa dela, o que ela gostaria de tratar. Mais alguma dúvida?
Cláudia, ela tu pode quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente vai, ser. se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrar, porque tá, para mim, pelo menos aqui, eu não sei se para as pessoas conseguem ouvir esse barulho. Agora tá sem barulho, mas para mim a tua imagem tá travando. Melhorou? Ainda tá travando, mas é só a imagem. Para mim tá sem barulho, eu consigo te escutar agora. E me lembrei de mais uma coisa que eu não falei. Ela também pode ser usada não só para pacientes, pessoas e animais, mas pode ser usada também para ambientes e até objetos. Então, muitas vezes, tratando, por exemplo, a casa onde mora o animal ou a pessoa, a gente já consegue receber muitas informações de porquê os problemas de saúde e também já conseguimos tratar. Hiperatividade e ansiedade. Sim, ótimo para tratar, porque aí a gente vai identificar qual é a causa da ansiedade e da hiperatividade. Então a gente consegue identificar, a gente faz o diagnóstico e trata essas causas. E bem comum de acontecer a origem estar no dono. Então, nesse caso, a gente avisa a pessoa, né? Ah, apareceu isso, isso e aquilo no atendimento. E então, se tu quiser se tratar também, né? Porque tá vinculado, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria. Mais alguma pergunta? Cláudia, tu lembra de mais alguma coisa referente à apometria? Algumas pessoas entraram atrasado aqui, tu poderia repetir o que é a apometria? Então, a apometria, ela é uma técnica energética que já é usada em pessoas há algumas décadas e ela trabalha através do desdobramento dos corpos. Então, desdobrando os corpos em corpo físico, mental, emocional e espiritual, a gente consegue identificar a origem do problema que a gente está tratando. E aí, a gente, através de comandos e de pulsos magnéticos são estalar de dedos, que é o que a gente usa. Então, a gente dá comandos para corrigir isso que a gente encontra em determinados corpos. Ou, às vezes, tem um problema que está em todos os corpos ou em algum deles. Enfim, a gente encontra a origem e vai tratar através desses comandos e desses pulsos energéticos. Quanto tempo demora o atendimento? Varia aí de 20 minutos a 1 hora, 1 hora e meia. Então, depende da resistência do paciente. Em animais, normalmente é mais rápido porque eles não têm resistência. Então, a gente chega e já lê ele e já vai tratando. Em pessoas, às vezes, por algum motivo, a pessoa está um pouco resistente. É como se ela, apesar de estar procurando o tratamento, ela tivesse meio que com vergonha ou querendo esconder alguma coisa. Então, a gente acaba demorando um pouco mais para chegar onde precisa. Então, em pessoas já vai em torno de 40 minutos, 1 hora, em média. Tem algumas doenças mais que a apometria é mais indicada, é mais recomendada? Qualquer doença, qualquer problema pode ser tratado com a apometria. Mas, em especial, eu gosto de usar em situações em que a gente precisa de uma resposta rápida. Então, por exemplo, nessa paciente que estava internada, entubada e que tinha que ser rápido o tratamento, eu usei a apometria. E nas doenças psíquicas também. Na verdade,
às vezes, algumas doenças que a gente tenta por outras técnicas encontrar a causa e às vezes a gente não consegue exatamente por essa resistência do paciente, do subconsciente, né? Na apometria a gente consegue acessar, porque mesmo que eu não consiga, eu não preciso saber exatamente o que que é. Eu só preciso encontrar, é isso aqui. E mesmo que eu não identifique, eu posso dar os comandos para tratar. Então a apometria me permite isso. Diferente de outras técnicas que eu tenho que saber exatamente o que que é para dar o comando de reverter. Então, em situações onde outras técnicas não funcionaram, ou que eu preciso de uma resposta muito rápida, e principalmente nas psíquicas, e no caso dos animais, nesses distúrbios de comportamento de medo excessivo, agitação excessiva, são as mais indicadas. Duas perguntinhas da Beatriz. Uma, os animais têm perispírito. E outra, o que que é lido nos animais? Repete, Joaquina, porque travou o teu áudio quando tu estava falando. Duas perguntas que fizeram aqui. Os animais têm perispírito? Sim, é justamente Outra. isso que a O gente que é lido descobre. nos animais? E se é através dos chakras? O que é lido? Deixa eu ver a pergunta aqui. Eu acho que tu... Eu não consigo ver mais. Deixa eu ver. Essa aqui na leitura, o que é detectado nos animais? Sim, eles têm perispírito, né? Que é justamente o que a gente acessa, né? Uma das partes que a gente acessa. E não é através dos chakras necessariamente. Às vezes, na leitura, pode aparecer algum chakra específico. Na verdade, o que a gente lê é onde está com problema. Então, o que aparece para mim é onde tem algum problema. Às vezes, aparece algum chakra específico, ou porque está bloqueado, ou porque precisa de uma limpeza, ou porque está Bloqueado. demais, ou bloqueado, né? Ou afetado por algum problema físico que acaba afetando o chakra também. Mas a gente vai ler o campo do paciente. Então, a gente vai ver o que tiver de problema, que for o mais emergencial para eu saber, é o que vai aparecer ali para mim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi com apometria. A dona dela me ligou porque ela estava passando mal, de repente estava caindo, a gente não sabia o que que era. Então eu pedi que ela fosse até uma clínica, porque eu estava longe, eu não tinha como atender fisicamente. Pedi que ela fosse até uma clínica para ser atendida, e enquanto isso eu fiz a apometria para ver o campo dela, o que é que tinha no campo dela. E aí no campo dela apareceram alguns problemas circulatórios, então que o problema seria uma má circulação no cérebro, e por isso que ela estava apresentando aqueles sintomas de não conseguir ficar de pé, de cair, que parecia uma tontura. E então foi feito todo o tratamento para reativar a circulação, e por que que a circulação estava comprometida, e aí apareceu que ela tem um problema no joelho de uma artrose, então ela já não se movimenta como deveria, e tinha uma sobrecarga cardíaca, então vai aparecendo em sequência tudo que eu preciso saber, e eu vou dando os comandos para ir corrigindo tudo. E aí depois, fazendo os exames físicos, se confirmou que realmente ela teve uma isquemia cerebral, ela foi tratada fisicamente também, e fizemos o tratamento energético também. Então é mais ou menos isso que é lido. Se abre o campo do paciente, e ali eu vou ler o que tiver de informação, não necessariamente pelos chakras, é no campo. A apometria pode ser feita à distância nos animais? Sim, pode. Pode ser feita à distância tanto nos animais, quanto em pessoas, quanto em ambientes, nas casas, pode ser feito. E muitas vezes até a gente prefere. Agora, por causa da pandemia, a gente está fazendo tudo à distância mesmo. Mas mesmo no normal, em alguns casos, a gente até prefere fazer à distância, porque às vezes
a presença, seja da pessoa, ali acaba interferindo. A pessoa, quando é muito mental, quando ela quer ficar entendendo, ou quando ela está com resistência, ela acaba bloqueando, sem querer, essas informações que são o que eu preciso. Então, às vezes, até é melhor fazer a distância. Mais alguma pergunta? Alguém perguntou em animais idosos ali. Não tem Deixa eu restrição, ver se eu inclusive acho. faz muito bem. Porque essas alterações de animais idosos, e essa que eu dei o exemplo aí de que estava com déficit de circulação, são coisas que a gente consegue tratar muito bem com a apometria, porque na verdade são vários desequilíbrios, então a gente consegue reequilibrar, redistribuir energia, repor onde está faltando, tirar de onde está sobrando, então a gente consegue trazer um equilíbrio muito melhor, inclusive para a medicação, para os que já tomam, poderem fazer o seu efeito máximo. Respondido, Carmen. O que precisa ser informado sobre o paciente para ser feito atendimento à distância? Só precisa pedir o atendimento e dizer qual é a queixa, o que eu quero tratar hoje. Então, que nem eu disse, às vezes o paciente ele tem vários problemas, então hoje eu quero tratar o joelho. Então, a gente vai abrir o campo e vai ver o que aparece referente ao joelho. Às vezes, em alguns casos, que nem esse do exemplo que eu dei, o problema em si, naquele momento, era um déficit circulatório no cérebro. Um AVC, um derrame. Só que era decorrente da má circulação, porque tinha um problema no joelho, então não se movimentava, que era decorrente, que gerava uma sobrecarga cardíaca, então tudo estava relacionado. Então a gente vai fazendo esse caminho e vai tratando tudo o que tem a ver. Então, às vezes aparecem várias correlações aí. Às vezes é um problema pontual, mas a pessoa só precisa dizer: hoje eu quero tratar o meu cachorro que tem cardiopatia. Hoje eu quero tratar o meu gato que está com problema no fígado. E a gente vai abrir referente àquilo e vai tratar tudo o que tiver relacionado com aquilo. Coprofagia tem como tratar? Sim, e inclusive, na maioria das vezes, é um problema comportamental. Então, muito bom para ver isso através da apometria. Mais alguma pergunta? A melhora é imediata? O efeito ele é gerado imediatamente. A manifestação desse efeito pode variar, às vezes imediatamente, só que isso segue acontecendo. Então, num caso mais de emergência, que nem esse que eu citei, a dona relatou melhoras 5 minutos depois. Mas ela seguiu melhorando também nos dias seguintes, a melhora é progressiva. E dependendo dos casos, por exemplo, coprofagia que alguém perguntou, pode levar aí 1 dia, 2 dias, 1 semana, depende da causa. Sempre depende da causa. O que pode prejudicar o uso dessa técnica? A única coisa que pode prejudicar, mas prejudica uma pessoa que ele pede o tratamento, mas que ele está resistente. Então, ele está com barreiras. Estou tratando uma paciente, até que eu atendi ontem, a gente abriu o campo dela e, claro, ela quer tratar porque ela está cheia de problemas, só que quando o problema aparecia, a imagem que eu via era ela virando de costas para aquele problema, ou seja,
A causa está ali, mas ela não queria olhar. Então, é como se ela ficasse tentando solucionar outros problemas que não interessavam para não olhar para aquele que de fato era o que estava causando tudo. Então, isso é uma coisa que pode atrapalhar essa resistência da pessoa. Então, nesses casos, a gente deixa o problema em si, a gente deixa de lado um pouquinho e trata a resistência. Por que que essa pessoa está tão resistente em resolver aquilo, em mexer naquilo? Mas aí também se resolve, só acaba demorando um pouco mais. Tem uma pergunta aqui. Qual o procedimento para o atendimento? Mas eu acho que a pergunta é como proceder para ter o atendimento. Como solicitar o atendimento? Eu não sei se foi essa pergunta, eu não entendi muito bem. Beatriz, se tu puder repetir. Oi, Sandra, isso aí já me aconteceu numa outra live que eu estava assistindo. Não sei por que que aparece. Saiu um monte de risadinha, assim, não era para ter isso. Se ela perguntou como solicitar, pode entrar em contato com a Pet Vitae e pedir para agendar um horário. Se ela está perguntando sobre o procedimento, como que é, a partir do momento que a pessoa solicita, a gente agenda um horário para fazer. A pessoa não tem que fazer nada, o animal não tem que fazer nada, não tem nada de especial. A única coisa que eu peço é tente não bloquear. Então, esquece que a gente vai fazer esse atendimento. Eu faço, o trabalho é meu, e depois eu dou um retorno dizendo o que que eu vi, o que que era, e oriento sobre o que fazer com aquilo. Mas o trabalho é meu. Então, a única coisa que a pessoa tem que fazer é tentar não interferir. Para quem é muito mental, muito racional, eu peço, esquece que a gente agendou. Lembra depois que eu já tiver terminado. Então, é só isso. O trabalho é todo meu. Mas aí tu precisa conversar com o tutor para saber qual é o problema. Ele só tem que dizer o que ele quer tratar. Ele não precisa me dar... E o nome do animal, as informações do animal. Não precisa. Ele só precisa dizer, é o meu cachorro e eu quero tratar, ele tem gastrite. Ele não precisa me dar detalhe, ele não precisa me dizer sobre exames, sobre medicação que usa. É só o problema, porque toda a informação está no campo do paciente. E a partir do momento que a pessoa diz, preciso de um tratamento para o meu cachorro, mesmo que ele tenha 10 cachorros, ele conectou com aquele para quem ele quer o tratamento. E é esse com quem eu vou me conectar. Então, ele não precisa me dar nome, não precisa me dar endereço, não precisa nada. Ele só tem que dizer, preciso de um atendimento para tal coisa no meu cachorro. E vai ser feita a leitura no campo desse paciente. Eu acho que... a Beatriz, ela tem vários gatos, ela está dizendo. Oi? A Beatriz que fez essa pergunta, ela está dizendo aqui, precisa, porque eu tenho vários gatos. Não precisa. Não precisa. Porque eu não preciso saber qual deles que é. A pessoa sabe qual é. E quando ela me contatar e marcar um horário, ela já está... Do campo da pessoa está passando para o meu campo. Então, eu vou me conectar com o paciente certo. E... Não entendi, Sérgio. O que é síndrome de Coach? Síndrome de Coach pode ser usada para qualquer coisa, inclusive para isso. Tudo tem uma causa, né? Então, abrindo o campo, a gente vê a causa. Mais alguma pergunta? Para Cushing também, sim. Tanto para identificar a causa, quanto para fazer o tratamento. Síndrome de Cushing. Mais alguma pergunta? Tireoide, problemas nos olhos, de ouvidos, otites recorrentes, cistites recorrentes, problemas que com o exame a gente não consegue chegar a um diagnóstico, sabe? Aqueles casos em que já fez todos os exames possíveis e ninguém consegue dar uma resposta do que é,
e aí o tratamento acaba sendo diagnóstico terapêutico, tá vomitando, usa um remédio para não vomitar, tá com diarreia, Ó, a mas não Beatriz sabe o que quer, a Beatriz quer Vamos lá? fazer. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, fazer xixi fora da caixa com causa comportamental. Perfeito. Fazer xixi fora do lugar sempre é um recado que eles estão querendo passar. Eles estão querendo dizer alguma coisa para alguma pessoa da casa. Então a gente abre o campo e a gente sabe que recado é esse e para quem que é. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Eu quero lembrar que a gente vai fazer quinta-feira uma live com a Alessandra. A Alessandra é acupunturista e fisioterapeuta e ela vai falar sobre os cuidados agora no frio, com o inverno, nos bichinhos, que podem ser feitos para melhorar a condição clínica deles, os que têm alguns problemas, né, que pioram no inverno. Então ela vai falar sobre isso na quinta-feira. Então estão todos convidados. E muito obrigada, Cláudia. Sempre aprendemos alguma coisa, né, nova. Para mim eu também aprendi bastante. Sim, é diferente. Então eu vou dar boa noite para todos. Então quinta-feira a gente tem outro encontro com a Alessandra. Vamos falar um pouquinho para cuidar dos bichinhos no inverno, principalmente os velhinhos, né? A Beatriz adorou. E amanhã eu passo os contatos para a Beatriz, ou agora mesmo eu mando o telefone de contato, se ela quiser. Tá, pessoal? Uma boa noite, então, para todos. Obrigada, Cláudia, e até a próxima. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite, beijo. Durmam bem. Tchau, tchau. Tchau.